bom, gente boa de Deus? É uma alegria que você esteja aqui comigo hoje e sempre, e que continue a vir e a convidar outros para essa sequência de Mateus, que nós estamos acabando, mas está tudo gravado. Tem 3 anos e 10 meses de sequência de Mateus gravada para você praticamente todos os dias, com algumas exceções. Mas os primeiros 2 anos eu fiz direto, de segunda a sexta. Tudo aí para você. Outra coisa é que, se você chegou hoje aqui pela primeira vez, não se inscreveu ainda no canal, se inscreva, toque no sininho e deixe o seu like, porque isso nos ajuda em relação ao algoritmo e nos põe numa situação de maior visibilização. Se você fizer a sua adesão, isso melhora esse ranqueamento do meu canal, na possibilidade de que outras pessoas o vejam também. Eu conto com você e vá avisando ao pessoal que for chegando, pergunte: é inscrito? Se não é, se inscreva. Ajude a fazer com que isso aconteça, tá bom? Olha só, gente, depois de termos ficado num parêntese de uns 2 meses, deixando Mateus 26, indo para João, começando no capítulo 13 até o final do 17, foi o que nos ocupou nos últimos 2 meses. A gente viu os intestinos daquela chamada última ceia, a Páscoa de Jesus com os seus discípulos, e ninguém, como eu já falei várias vezes, a descreve melhor na sua intimidade do que João no Evangelho que nós temos e que vimos do capítulo 13 ao 17. Maravilhoso, íntimo, existencialmente falando, incomparavelmente mais profundo do que qualquer outra narrativa sobre aqueles acontecimentos. Então chegue aí e pegue aqui na plataforma, está tudo disponível, tudo disponibilizado numa facilidade enorme para quem quer crescer e aprender o Novo Testamento. Ontem eu falei aqui sobre o capítulo 26, do verso 26 ao verso 30, e terminei no verso 30, falando que a única ocasião em que os 4 evangelhos mencionam que Jesus tenha cantado durante esses 3 anos e 6 meses é agora aqui no Evangelho de Mateus, que se diz que, tendo ele cantado um hino, saíram juntos todos depois da ceia para o Monte das Oliveiras, mais especificamente para o horto do Getsêmani, a prensa do azeite. E aí eu disse que Jesus pode ter cantado várias outras ocasiões durante o processo narrativo dos evangelhos, mas que o único momento de canção, e eu falei da ênfase extraordinária que a canção ganhou no ambiente litúrgico cristão, hoje em dia, mais do que tudo, só ganha o tempo de canto o tempo de pedido de dinheiro. Porque a pregação mesmo, ó, como dizia o Chico Anísio, é igual salário de professor. Quando tem, em alguns lugares nem pregação tem mais, é só aquele animador de auditório e joga, passa a mão, derruba, o povo já vai para cair, é um negócio circensemente de baixa qualidade. Mas o verso 30 desse capítulo 26 de Mateus diz: e tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Eu disse ontem que isso se tratava de um conjunto de salmos que normalmente eram cantados no final da Páscoa,
pelas famílias, fazia parte de uma tradição, é um combo. E um combo que começa no Salmo 113 e vai até o Salmo 118. E a maioria dos comentadores bíblicos creem que desse combo aí, do 13 ao 18, é muito provável que tenha sido o Salmo 118, aquele ao qual Jesus fez a menção cantada junto com os seus discípulos e apóstolos e todos os que estavam ali. Se foi o Salmo 118, que é um pouco grande, mas que conta as narrativas das intervenções de Deus na história de Israel, apesar de Israel, Deus sempre fiel, se manifestando com graça, apesar de tudo e contra tudo, contra todos, sendo generoso. No Salmo 118, se a gente começar especialmente do verso 19 para frente, para não ficar longo demais, diz assim: abri-me as portas da justiça, entrarei por elas e renderei graças ao Senhor. Esta é a porta do Senhor, por ela entrarão os justos. Render-te-ei graças porque me acudiste e foste a minha salvação. A pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular. Isto procede do Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. E é um texto que o próprio Jesus cita, referindo-se a ele próprio e à rejeição que os israelitas, os judeus, a religião judaica e toda a estrutura religiosa manifestou a ele com hostilidade, com rejeição, porque era cumprimento de uma profecia. E a pedra que os construtores religiosos, os assentadores de muralhas em nome de Deus rejeitaram, essa foi aquela que o Pai designou para ser a pedra de esquina. A pedra que regula nível, prumo, acertos em geral do que Deus está edificando, que é Cristo, é a pedra de esquina. Isto procede do Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. E Jesus citou isso para as multidões, para os discípulos. A gente viu na exposição de Mateus as vezes em que isso aconteceu. E aí chega-se no verso 24 e diz: este é o dia que o Senhor fez. E se foi esse salmo que Jesus cantou antes de sair para a tortura a qual ele seria submetido, esse texto ganha uma força infinitamente maior no caso de ter sido este o salmo, quando ele, saindo para tudo que ele sabia que o aguardava, diz: este é o dia que o Senhor fez. Não foi Caifás, Anás, nem Judas Iscariotes, nem os conspiradores da religião. Não, este foi o dia que o Senhor fez. Este é o dia de Deus para a minha vida, na minha vida, e não há queixas. Este é o dia que o Senhor fez. Regozijemo-nos e alegremo-nos nele, não importa que dia seja. E se este salmo foi cantado por Jesus no final daquela ceia, saindo para o jardim do Getsêmani, isso ganha uma força extraordinariamente mais poderosa e profunda do ponto de vista existencial. Você olhar para a sua própria entrega, traição, tortura, todas as ações de malignidade que possam engendrar, planejar e implementar contra você, e você olhar
e cantar diante dessa tragédia esse salmo de graça, dizendo: este é o dia que o Senhor fez. Regozijemo-nos e alegremo-nos nele. Ó, salva-nos, Senhor. Nós te pedimos, salva-nos. Ó Senhor, concede-nos prosperidade, e não haverá prosperidade maior do que a prosperidade sobre a morte, na ressurreição. Bendito o que vem em nome do Senhor, que era o que já tinha se cumprido quando Jesus desceu o Monte das Oliveiras, entrando no templo alguns dias antes dessa Páscoa, que foi o canto que entoaram quando ele, sentado num jumentinho, entrava na cidade. Bendito que vem em nome do Senhor. A vós, outros da casa do Senhor, nós vos abençoamos. O Senhor é Deus. Ele é a nossa luz. Adornai a festa com ramos até as pontas do altar. Tu és o meu Deus, render-te-ei graças. Tu és o meu Deus, quero exaltar-te. Rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom e porque a sua misericórdia dura para sempre. Qualquer um dos salmos que você encontre aqui, começando com o Salmo 13, que é um dos que os rabinos antigos e a história de Israel associa a essa noite de Páscoa, a celebração dessa refeição litúrgica, todos eles são encantadoramente lindos. Como o 13, por exemplo, nele tem o versículo 7 que diz: ele ergue do pó o desvalido e do monturo necessitado. A mesma coisa você encontra em cada um desses outros salmos. Sempre tem uma palavra de ânimo, de vitória. Ou o Salmo 115, que exalta essa glória de Deus na obediência que decorra de um louvor lúcido diante de Deus. Ou o Salmo 116, que é um dos meus favoritos a vida inteira, e diz: pois livraste da morte a minha alma, das lágrimas os meus olhos, da queda os meus pés, andarei na presença do Senhor na terra dos viventes. Eu cria, ainda que disse, estive sobremodo aflito. Eu disse na minha perturbação, todo homem é mentiroso. Que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo? Tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Cumprirei os meus compromissos com o Senhor na presença de todo o seu povo. Preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. Quebraste as minhas cadeias. Ou o Salmo 118, que a gente já leu aqui, esse final do verso 19 para frente, seja qual tenha sido o salmo cantado. E, como eu disse, desde a antiguidade, o salmo comumente mais cantado era o 118, e os comentaristas antigos sempre vincularam aquele canto, esse canto de Jesus aqui em Mateus 26, 30, ao Salmo 118. Então é mais um material para você ponderar, meditar e ver que atitude é essa que estava presente em Jesus nessa hora. Como é que ele saiu daquele lugar? Levando em consideração tudo que a gente aprendeu que ele disse, conforme a narrativa de João do capítulo 13 até o final do 17. Lavou os pés, deu o exemplo, falou das moradas celestiais, para o coração não ficar turbado, falou de nós como morada de Deus eterna,
falou do Consolador que viria, do Cristo que sai da história em Jesus e se torna poder existencial vivendo em nós pela força do Espírito Santo, o Consolador que nos animaria a viver e a enfrentar e a nos alegrarmos quando víssemos a vitória da ressurreição sobre a morte, com uma alegria que ninguém de nós poderá tirar, e o vínculo de permanência em nós nele, como um ramo na videira, recebendo a mesma seiva, dando o mesmo fruto, da mesma natureza. E ele diz assim, tem que ser vocês. E à medida em que o Espírito Santo for enchendo vocês, vocês vão viver como vocês vão dar o mesmo fruto e outros frutos da mesma natureza. Vocês darão, porque eu vou para junto do Pai. E aí vem aquela oração linda do capítulo 17, sobre a qual nós ficamos alguns dias olhando aqui a beleza daquela intercessão, inclusive por mim e por você. Mas, chegando aqui ao verso 31, depois desse cantar, eventualmente do Salmo 118, eles saíram juntos, na escuridão da noite. Tudo muito escuro, eles tinham que levar lampiões, lâmpadas, candeias. Não havia iluminação de nenhuma outra natureza. A noite era escuro. E eles saíram. Numa noite em que ninguém saía. É bom se dizer isso. Ninguém saía. Acabava aquela Páscoa, todo mundo ficava em casa. Eles saíram. Foi uma decisão de Jesus. Os outros só seguiram. Jesus saiu da casa que não era dele, tinha sido emprestada para aquela celebração, ele sai. E ele vai para o lugar para onde ele mais ia. Fora a casa de Marta, Maria e Lázaro, onde ele frequentemente pernoitava, nos últimos tempos ele vem dormindo direto nas cavernas do Monte das Oliveiras, no Jardim do Getsêmani, naquela região logo abaixo, na descida, como eu já descrevi inúmeras vezes. Pois bem, caem naquela escuridão, ao mesmo tempo em que Judas, com uma turba, já estava toda organizada para prender a Jesus, com uma senha dada, que seria um beijo, carregando também suas lanternas. Vem aquela multidão com uma lanterna de lá e um outro grupo aqui carregando lanternas. Eles vão primeiro para o Monte das Oliveiras, no Jardim do Getsêmani, onde Jesus se pôs em oração. É o que a gente vai ver mais tarde, especialmente nos textos de Marcos e de Lucas. O de Lucas é o mais minucioso a respeito do que aconteceu no Jardim do Getsêmani, do ponto de vista da alma de Jesus, das angústias de Jesus, das orações de Jesus e da sonolência dos discípulos. Tinham tomado 4 copos de vinho, dá sono. Eles estavam ali cansados, barriga cheia, sono. Para eles já era tarde. Em qualquer que fosse a hora, depois de 8 horas da noite, já era muito tarde para as pessoas daquela época. 9 horas, então, era muito tarde. E eles foram à noite para ali. E assim diz o verso 31. Então Jesus lhes disse, esta noite todos vós vos escandalizareis comigo. Vos escandalizareis de mim. Não é por mim. Vocês vão ficar escandalizados comigo. Porque eu vou frustrar as expectativas de vocês. Como eu disse já inúmeras vezes, recorrentemente, nesses últimos quase 3 anos falando aqui em Mateus, todos eles tinham expectativas diferentes a respeito de Jesus. Todos. Eles tinham uma escatologia e tinha uma cronologia escatológica segundo a interpretação
dos religiosos judaicos, e todos os grupos judaicos criam que, quando o Messias chegasse, ele haveria de destronar os poderes que estivessem acachapantemente dominando os não-judeus e o mundo. Ele viria para essa libertação local, nacional, e também para expandir o seu reino entre todas as nações, entre todos os gentios da face da terra, conforme os profetas e os salmistas disseram inúmeras e incontáveis vezes. Então isso estava presente no coração dos discípulos de Jesus, e essa é a razão pela qual nós vimos que eles caíram num negacionismo total. Toda vez que Jesus dizia, olha, quando a gente chegar em Jerusalém, eu vou ser massacrado, torturado, perseguido, cuspido, humilhado, depois julgado, crucificado, mas ressuscitarei no terceiro dia. O preâmbulo da ressurreição, com a descrição das torturas e da cruz, era um negócio tão aterrorizante, no condicionamento que eles tinham adquirido desde a infância, de que quando chegasse o Messias, esse Messias seria um guerreiro vitorioso. Aí, de repente, aparece esse que manda perdoar tudo, perdoar a todos, ser misericordioso, compassivo, orar pelos inimigos, amar aqueles que nos perseguem, não lançar as nossas pérolas aos porcos porque não vai dar certo. Ensinou a gente a ser simples como as pombas e prudente como as serpentes. Ensinou a simplicidade da oração e quebrou com todos os ritos elitistas. E como eu disse ontem, não se achou nele nenhuma expressão de sagrado, nem um copo, nem uma mesa, nada, nada, nada. Tudo era santo para ele. Tudo. Inclusive o pão daquela Páscoa e o vinho daquela Páscoa eram elementos santificados, mas que seriam repetidos em cada refeição. Ele estava ensinando aquele pessoal a comer com gratidão, a beber com alegria, a sacramentalizar o todo da existência, não a parte litúrgico-religiosa, mas o todo da existência. Tudo é santo, tudo separado, tudo de Deus, por Deus, para Deus. Sem dicotomia, sem dualidade, sem sacro e secular, sem nada disso, tudo integrado, sem dicotomia de nenhuma natureza, uma espiritualidade integral, como eu tenho falado milhares de vezes no curso desses 52 anos de ensino e pregação do Evangelho. Quantidade grande de livros que eu tenho sobre esse tema, sobre um projeto de espiritualidade integral, sobre a espiritualidade de Jesus, sobre o que ele espera da nossa espiritualidade. Pois bem, voltando aqui, eles se escandalizariam com Jesus, de Jesus, porque Jesus seria uma frustração decepcionante para eles. Até esse momento, todos eles, todos sem exceção, não há ninguém pensando com categorias mais elevadas, todos eles esperavam que na última hora Jesus sacudisse o tapete, virasse a mesa e fizesse qualquer coisa, e legiões de anjos viessem, seres alienígenas, de natureza energética totalmente diferente, com aparências também indescritíveis. Pois bem, nenhum deles pensava diferente. E Jesus está avisando o tempo todo que não seria como eles imaginavam. E agora, na hora em que estão saindo para lá, ele diz outra vez, olha, já,
todo mundo aqui que ouviu tudo que eu disse, que disse amém para tudo que eu falei, ouviu, mas não internalizou, viu, mas não enxergou, sentiu, mas não quis admitir, de modo que não bastam informações lógicas. Se o coração da gente tem uma blindagem, um bloqueio cognitivo, incapaz de admitir a verdade, ela pode ser dita pela boca de Jesus, olhando nos nossos olhos, e nem assim a gente vai aceitar nem entender. Eles carregavam aquele substrato escatológico e bloqueava tudo que Jesus dizia sobre sofrimento, morte e até sobre ressurreição, porque para chegar à ressurreição tinha que atravessar o que eles achavam que o verdadeiro Messias não atravessaria, ao contrário, antes estalaria os dedos e faria com que os inimigos todos fossem subjugados e os sinais celestiais envolvessem não só a contingência nacional daquele povo que habitava a Palestina, mas no mundo inteiro, inclusive e sobretudo no Império Romano. Mas Jesus lhes disse: esta noite, hoje, não a de amanhã, a de agora, que a gente acabou de viver, todos vós, não deixou ninguém de fora, vos escandalizareis comigo. Eu vou ser um escândalo para vocês. E o coração de vocês vai se encher de dúvida, apesar de que tudo foi dito antes, mas não adianta dizer 1000 vezes antes. Se eu não tiver coração aberto para acolher a informação, eu vou entrar em estado de negação o tempo todo. E as pessoas que mais se escandalizam são as que mais vivem em estado de negação. Preste atenção. As pessoas que mais se escandalizam com o Evangelho são aquelas que têm uma teologia prévia, aprendida da religião, contrária ao ensino do Evangelho, e que mesmo quando ouvem o Evangelho, que vem da boca de Jesus, com todas as assertividades de Jesus, ouvem, mas o coração não se prepara para acolher. E são justamente essas pessoas que se escandalizam mais do que todas. São essas que têm uma teologia pré-determinada, uma escatologia construída pelos homens e abraçada pelas pessoas, com cronogramas de vitória, com expectativas sobre excelência a respeito de tudo que seja antagonismo, e que ficam esperando, apesar de Jesus ter dito tantas vezes, e agora, recentemente, minutos antes, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Nada disso entrou neles. Jesus diz: todos vós vos escandalizareis comigo. E eu queria falar com você que é discípulo, mas que se escandaliza do Evangelho. Você que diz que é cristão, que é de Cristo, e ama o Evangelho, ama Jesus, eles também diziam. Diziam que o que Jesus estava dizendo e ensinando era algo sem paralelo. Mas a questão não é o meu assentimento intelectual, nem o meu aplauso para a beleza, para a maravilha de Jesus. Como ontem a gente estava aqui batendo um longo papo gostoso com o Alok aqui em casa e parte da minha família, e conversando e tudo. E ele estava dizendo: interessante é que no meu percurso espiritual, desde criança, com uma variedade enorme de crenças, as mais diversas, praticamente crenças do mundo inteiro, que passaram pela criação dele, pela adolescência, não só crenças
de natureza oriental, as mais variadas, mas também aqui afro-brasileiras, as mais diversas. E ele disse uma coisa que me chamava a atenção, que aonde eu ia, Jesus era sempre o queridinho. Fossem confissões religiosas hindus, ou de qualquer outra natureza, ou islâmica, ou judaica, ou afro, ou em qualquer lugar onde as pessoas ouvem falar da pessoa de Jesus, ele vira queridinho na mesma hora. Ele é tão maravilhoso, é tão lindo, é tão cheio de amor, de graça, de cura, de perdão, de misericórdia, de não preconceito, que mesmo quem não o admite como Messias, como Senhor, como Mestre absoluto, como Deus em Cristo, no entanto diz, é o maior espírito de luz, é o mais elevado de todos, é o profeta dos profetas, é o sábio dos sábios, é o mestre dos mestres, é o filósofo dos filósofos, em todo lugar. Agora, eu fui ficando chocado, foi quando eu vi que ele me chamava para uma escolha e uma decisão a respeito dele infinitamente superior, e que eu tinha que me curvar e admitir a suficiência absoluta dele para mim, para minha vida. E foi só quando eu comecei a ouvir esse evangelho que chegou. De alguma forma ele já conhecia a história, mas a experiência foi chegando através do que ele foi ouvindo, todo dia aqui e tudo. Aí, de repente, a luz acende. E aí a pessoa começa a dizer, eu não faço mais força para crer. Como já é o caso dele, eu sei que Cristo vive em mim. Eu não faço mais força para acrescentar nada, nem fico impressionado mais com ninguém que chegue querendo me contar uma novidade. Jesus se tornou suficiente para mim. Aí quando a pessoa chega nesse estado, é que ela se torna inescandalizável. Quando você entende isso e passa pelo sofrimento, pela morte, abraça a ressurreição e acolhe a suficiência absoluta de Jesus para a minha vida e a totalidade dele, acima de tudo e de todas as coisas, aí eu me torno um ser não mais escandalizável com nada, nem com coisa alguma. E o objetivo é que a gente bote o pé nessa plataforma e comece daí para frente. Esses discípulos aqui não tinham chegado aqui ainda. Jesus disse, hoje à noite, daqui a pouco, todos vocês se escandalizarão de mim. Não vai sobrar nenhum. Já tinha saído um escandalizado, que era Judas. Pela mesma razão, por achar que Jesus era uma frustração. Ele não iria tomar da espada, nem invocar exércitos dos céus para vencer os inimigos humanos. Nada disso. Judas viu antes e traiu logo depois que viu que Jesus seria uma frustração para ele, diante de suas expectativas catológicas, doutrinárias e cronológicas pré-definidas, e saiu para traí-lo. Agora, esses outros não ficaram, achando que eles eram os grandes fiéis dessa história, e Jesus disse, não, eu não sou como eu sou ainda suficiente para vocês. Eu não sou como eu sou a plenitude absoluta do que é a revelação de Deus para esse tempo, para essa hora e para a consciência humana conforme ela é neste aeon da história. Não. Nenhum de vocês atingiu essa completude, essa pacificação interior. Por isso, todos vós vos escandalizareis comigo. E ele disse, isso vai cumprir
A profecia, porque está escrito lá em Zacarias, no capítulo 13, se você quiser, leia Zacarias 13, verso 7. Está dito: ferirei o pastor, e as ovelhas do rebanho ficarão dispersas. Ferirei o pastor, e as ovelhas do rebanho ficarão dispersas. Ora, a gente está falando aqui do pastor dos pastores, de Jesus, o bom pastor que dá a vida pelas ovelhas. Mesmo em relação ao bom pastor que dá a vida pelas ovelhas, e mesmo considerando esses discípulos que tinham andado 3 anos e meio com ele, ouvindo coisas que Jesus disse que reis, sábios e profetas desejaram ouvir e ver, e não viram, e vós ouvis e vedes, mas nem assim internalizais por causa do negacionismo e do bloqueio cognitivo. E eles se escandalizaram. Agora imagina aqui entre nós, discípulos que nunca aprenderam a disciplina do Evangelho, que nunca de fato conheceram o Jesus dos Evangelhos, que tem um flerte com o Jesus da igreja, que é um ente deformado, fabricado, frankensteinianizado, com pedaços de doutrina sobre Cristo aqui e ali. É uma construção artificial, o Cristo da religião. E hoje em dia, inclusive, mal é mencionado, apesar de já ser frankensteinianizado. E toda a ênfase recai nos heróis em quadrinhos da Bíblia, nos heróis que abrem mares, que param rios, que dão uma ordem para o sol, e tudo isso, historinha de flanelógrafo de escola dominical, que é o que o pessoal gosta, é dessa coisinha. Mas nada que tenha a ver com as entranhas, com os intestinos, com as dinâmicas profundas do coração, com a alma, com o ventrículo superior esquerdo do coração, onde o sangue é mais bem oxigenado. Não, quase nenhuma interiorização ainda, tudo muito da cara para fora, amores muito externos, admirações muito externas, muito fãs de Jesus ainda, muito fãs de Jesus, e o fã se escandaliza. Quando o fã encontra algo menor do que a fantasia, é daí que vem a ideia de fã, é um indivíduo que corre atrás da fantasia. Interessante. Ele é apenas um ser da miragem da fantasia. Quando ele encara a realidade, ele se escandaliza. E nos nossos dias, então, onde tudo que existe é razão suficiente e objetiva para que as pessoas se escandalizem, porque é tudo uma grande mentira e barbaridade, aí é que as pessoas entram por uma porta e saem pela outra, porque não tem nenhuma motivação para prosseguir nem para ficar, porque é tudo praticamente fantasia, miragem e cenografia e palco. Não tem verdade, não tem concreção, não tem nada que lhes tenha mudado a mente e o coração. Então, nesse caso, quando o pastor é ferido, mesmo o bom pastor, que dá a vida pelas ovelhas, as ovelhas tendem a se dispersar, a perder aquele centro referencial. Aí, ai meu Deus, eu aprendia tudo com ele, muito com ele, e agora olha o que aconteceu. Ele está aí preso, espancado, impotente, subjugado, sem manifestar poder nenhum, irreconhecível. Ele era o cara que apaziguava ventos e ondas, assoviava para os ventos e eles paravam, multiplicava pães e peixes, transformava água em vinho, ressuscitava os mortos, curava os leprosos, fazia crescer membros onde não havia membros. Quem chegasse perto dele recebia a sua graça
de saúde, libertação mental e espiritual, e agora está aí ele, manietado, apanhado, subjugado, levado, escanteado de todos os modos, partido, nariz quebrado, boca ferida, mãos arrebentadas, sangrando para todo lado, sem nenhum gesto de reação vitoriosa. Jesus disse: vocês? Eu estou dizendo. E Jesus ainda preveniu, poucos minutos antes: eu estou dizendo isso antes, para que quando aconteça, vocês não se escandalizem. Mas Jesus está vendo o tempo todo que o que ele dizia não ficava, passava, mas não penetrava, não botava raiz, não tinha carnegão no íntimo deles. Por isso ele sabe que o que vai acontecer com ele vai escandalizar todos os discípulos. Ferirei o pastor, Zacarias 13:7, e as ovelhas do rebanho ficarão dispersas. Dispersar-se-ão. Mas, depois da minha ressurreição, ele já vinha dizendo: olha, tu não termina na cruz, tem a ressurreição, mas eles não ouviam. É o bloqueio, bloqueio, bloqueio. Mas depois da minha ressurreição, irei adiante de vós para a Galiléia. Também foi algo que eles ouviram e que Jesus teve que repetir depois, outra vez, a eles. Quando se manifestem, a gente vai ver mais adiante, no capítulo 28, no verso 16, quando Jesus ressuscitado dizei aos meus discípulos, na versão de Marcos, dizia a Pedro, que se dirijam a Galiléia e lá me verão, conforme eu tinha dito, porque até isso tinha sido esquecido. Quando a gente tem um bloqueio cognitivo, negacionista na mente, não existe informação, nem verdade, nem repetição, nem significação que se plante de maneira definitiva em nós. Tudo é passageiro, tudo está sendo soprado de um lado para o outro, a brisa leva, qualquer vento de doutrina, de novidade, qualquer aparição de um dizer novo, um mover novo, uma expectação nova, faz o cara já sair correndo atrás, igual uma criança, correndo atrás de um balão, de um pirulito, de uma pipa, enganado sempre, nunca cresce, nunca vira gente adulta. São essas ovelhas que não ganham raiz em si mesmas e que não deixam a palavra aprofundar-se nelas de modo que ponha uma ancoragem de fé inarrancável no coração delas. Disse-lhe Pedro, depois que Jesus disse essas coisas: ainda, Senhor, preste atenção em mim, hein? Pedro tem essa coisa aqui de dizer: olha aqui, presta atenção em mim. Viu, Jesus? Ainda que venhas a ser tropeço para todos, aqui, não sei qual é o tropeço, mas ainda que tu venhas a ser tropeço para todos, nunca o serás, todavia, para mim. É o Pedrão. Eles, eu não ponho a mão no fogo por ninguém aqui. Agora, eu sei que eu falo por mim mesmo. E falando por mim mesmo, não tem nada que me afaste. Nada que mude o meu olhar. Nada que me faça descrer. Nada que me escandalize, nada que me frustre. Nada que me ponha em medo. Nada que me faça correr. Nada que crie em mim um espírito de desertor. Absolutamente nada. Eu não. Eu pode até falar dos outros, mas me inclua fora dessa. Diz Pedro. Eu não. Nunca serei eu. Aí Jesus olha para ele, fica olhando para ele.
E replicou e disse: em verdade, digo a ti, com toda essa tua convicção, te digo que nesta noite, hoje, daqui a pouco, nesta noite, antes que o galo cante, antes que se ouça o primeiro canto do galo, eu não sei exatamente a hora em que o galo cantou lá, nas imediações da casa de Caifás, onde Pedro estava quando o galo cantou. Mas eu sei que aqui na minha casa, aqui em volta, tem galo que começa a cantar meia-noite, meia-noite e meia, 1 hora. Eles dormem cedo, começam a acordar cedo. Tem um galo aqui perto, às vezes meia-noite e meia ele está lá cantando intensamente. Foi algo semelhante ao que aconteceu no meio da noite. Disse-lhe Jesus: em verdade te digo que nesta noite, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. Antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. E depois da 3ª vez, o galo vai cantar como uma sonoplastia da tua negação. Pode ser que tu que não ouviste a minha voz até o dia de hoje, nunca mais te esqueças do eco do canto do galo. Te lembrando as minhas palavras e as tuas assertividades de impulso, fruto da tua pusilanimidade, da tua sanguineidade, dos teus ímpetos, das tuas subtezas, dos teus promptings, porque você está sempre pulando na frente, achando que você é mais do que todo mundo. Pelo menos essa é a sua vontade, que com você seja diferente, mas eu digo, infelizmente, não é. Disse-lhe então Pedro. Pedro nunca para, não é? É preciso que Jesus chegue e diz: arreda, Satanás, para o cara levar um susto, porque do contrário ele sempre tem um replicar. E diz: ainda que me seja necessário morrer contigo. Veja só. Ai, Pedro, você vai morrer depois de muito tempo. Depois de ter virado de menino em homem. Depois de ter crescido o que você precisa crescer, porque você tem 1 trilhão de coisas a amadurecer ainda, meu querido Pedro. Mas ele não sabe disso, ele se dá como pronto, acabado, terminado, concluído. Ainda que me seja necessário morrer contigo, de nenhum modo te negarei. Meu Deus, isso é muito sério. Isso é coisa para a gente nunca dizer. Se chegar esse dia, essa hora, isso é coisa para a gente silenciosamente decidir fazer, mas nunca prometer. Porque esse é o tipo de voto que nem eu, nem Pedro, nem você e nem ninguém tem poder de cumprir por si mesmo. Encarar esse momento do inferno chegando. A única coisa sensata é orar. Todos vós vos escandalizareis comigo. A única coisa é dizer: Senhor, tem compaixão de mim, me ajuda a me enxergar. E nesse momento escuro, nessa noite escura, indizível, me ajuda a resistir, porque eu conheço a minha própria fraqueza, eu conheço as minhas próprias vacilações. Não é hora para nenhuma assertividade, asseveração, promessa, voto e estabelecimento de que aconteça o que aconteça com o resto da fraternidade da fé, mas eu sou diferente dos demais. Não é, não. Ninguém é diferente dos demais. Tem apenas alguns que andam com mais cautela
cautela, prudência, quebrantamento, humildade e um coração mais reconhecedor da sua fragilidade. Quanto mais eu reconheço a minha fragilidade, menos chance eu tenho de cair naquilo que seria naturalmente o lugar da minha queda. Por isso que se diz, aquele que está em pé, cuide para que não caia. E nunca se deve dizer isso, nem após Jesus dizer, vocês são frágeis e todos vocês vão fugir e se escandalizar. Não tenho o que argumentar, só tenho que pedir de misericórdia. É fato que eu sou escandalizável, que eu nunca levei até as últimas consequências, nunca experimentei até os estertores da vida e da morte, a minha fidelidade e o meu compromisso contigo. Então, eu mesmo não me conheço nos limites mais horrorosos do sofrimento. Então, me fortalece, porque quando eu sou fraco, diz Paulo, então é que eu sou forte. Afinal, como disse também Paulo, o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. O poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza, não na falastrice, não no confessionalismo triunfalista que diz eu jamais. Cresci muito, aprendi muito, eu sou intangível, intocável, impenetrável e invencível. Quem diz isso já caiu e não percebeu. Ainda que me seja necessário morrer contigo, de nenhum modo te negarei. E todos os discípulos disseram o mesmo. Todo mundo chegou e disse, eu também, Senhor, eu também, ó, eu também, hein? Eu também, hein? Eu também. E não ficou ninguém. Eu quero deixar com você essa reflexão singela, simples, carinhosa, humana, humilde, quebrantada, mostrando que o potencial que a gente tem de se escandalizar em Cristo, com o Evangelho, as frustrações relativas a Jesus são muitas. Você queria que a sua mãe fosse curada e ela não foi, aí você se escandaliza de Jesus. Você orou, pediu a Deus um casamento maravilhoso, se casou e deu tudo errado. Você criou filhos com todo o seu amor e colocou-os na presença de Deus e os viu, ouviu alguns deles ou um deles, quem seja, na adolescência ou na juventude, tomar um caminho totalmente diferente do que você esperava, ou declarar-se em perspectivas de natureza pessoal diferentes de tudo aquilo que você é e imaginava e projetava para eles, e se escandaliza de Jesus e com Jesus. Ou você que estudou tanto, consagrado a Deus e se preservou, vale a pena esperar, vou aguardar a pessoa certa, vou fazer tudo que eu tenho que fazer na prioridade certa, fez tudo corretinho. E aí estudou e nunca conseguiu um bom emprego, se esforçou, nunca foi bem remunerado, buscou criteriosamente um companheiro e uma companheira e deu tudo equivocadamente errado. Tinha expectativas a respeito do pai e da mãe como pessoas fortes, firmes, generosas, conscientes. De repente, um casamento de anos e anos de segurança termina num divórcio que deixa você chocado, frustrado com Jesus. Não sei mais se eu creio. Sem falar naqueles que eram pessoas que diziam que tinham fé em Jesus. Hoje em dia a gente vê com uma regularidade trágica na internet
Quase todos são ex-crentes, ex-evangélicos, ex-católicos. São ex do cristianismo. Quando você fala em Jesus, ressurreição, historicidade de Jesus, tem uma quantidade não pequena de ex-crentes que dizem: se isso tudo não fosse mito, era tão maravilhoso se fosse verdade, mas é tudo mito. E eu fico olhando, eu dediquei a minha vida 1 trilhão de vezes mais em estudo, em averiguação, em estudo em loco, em busca de conhecimento, de saberes, de constatações, de verificações, a vida inteira, e continuo crescendo, 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 todo dia aprendendo mais. Aí vem aquele garoto ali, tudo é mito, porque ele viu um carinha falando na internet, botando IA lá, dizendo um monte de coisas que ele nunca tinha ouvido antes, ouviu pela primeira vez, creu naquelas infantilidades faladas com uma argumentação bonitinha, mas sem nenhuma comprovação, e o ignorante engole tudo, um boi de mentiras. Fica com o chifre para fora e diz: é uma pena que tudo isso é mito, e eu fico morrendo de dó. São esses que continuam se escandalizando com Jesus. E tanto mais quanto a gente veja os dias se aproximando de treva cada vez mais densa, mais gente ainda se escandalizará com Jesus. De modo que ninguém tem que ficar assustado de ver que a quantidade de gente que busca ser fiel, comprometida, engajada, humildemente quebrantada no seu andar com Cristo Jesus, que crê, mas não fica com triunfalismos, que sabe que ele está vivo, mas não fica gritando isso como obrigação para ninguém crer, porque se o Espírito de Cristo não revelar a Cristo, quem é que sozinho chegará lá, perceberá isto? Então eu peço a você que especialmente já veio carregado de tantas certezas que hoje você viu que não conseguiu bancar. Eu estou especialmente falando com os ex, com quem diz: eu já tive tanta fé, não tenho mais. Você nunca teve fé, você teve crenças. Você teve vernizes na epiderme, na casca, na tintura, mas não teve no âmago. Nada se embrenhou em você. Você pensava que era, mas nunca foi. Você só confundiu arrogâncias com fé. Você ouvia um monte de arrogantes que nunca creram em nada, gritando como se crescem em tudo. Eles são os primeiros a desertarem e o resto vai atrás. Isso quando tem causa de choque. Agora, aqui é Jesus que está dizendo: eu sou o pastor, serei ferido e as ovelhas serão dispersas, vocês todos. Até quando o pastor é bom, você perde uma referência, não sabe para onde caminhar, porque ainda não aprendeu a andar por si mesmo, crendo nele, com a visão certa dele, sabendo o que é evangelho dele e o que é construção humana que foi dada para você crer como fã em fantasia. Todos vós vos escandalizareis comigo. E eu estou dizendo isso a você antes que aconteça. Porque tem muita gente aqui que se acha inescandalizável, mas que é totalmente escandalizável, que pensa que creu, mas a raiz não penetrou fundo. Não se jacte do que você alcançou, tem muito mais para você alcançar, até aquele dia em que você vai estar ancorado no trono da graça de Deus, e a graça de Cristo Jesus vai estar ancorada no âmago do seu ser. Aí a força dessa inseparabilidade há de permanecer. Senhor Jesus, eu peço que essa palavra singela
tenha chegado no coração de todos aqueles que estão vendo, ouvindo, e todos aqueles que verão e ouvirão, e que no coração de cada um haja um milagre da tua misericórdia, acontecendo como revelação, trazendo quebrantamento, humildade e enraizamento da gente em ti. É o que eu te imploro, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Olha só, gente boa de Deus, eu hoje só quero falar sobre uma coisa. Quero só falar sobre os meus cursos. caiofabio.com.br/cursos. Escreva aí, aperte no Enter. caiofabio.com.br/cursos, Enter. Aí tem todos os cursos. Atrás de cada banner desse tem uma fala minha em vídeo de 2 ou 3 minutos explicando o que eu vou entregar a você. E é só você clicar e pedir. Tem gente do lado de lá esperando você. Esse, por exemplo, é o curso sobre medo. 10 das principais e mais paralisantes formas de medo que paralisam a vida da gente. Chega aí, pegue o seu, tá bom? E, sobretudo, eu estou dando ênfase no meu curso O Poder dos Salmos, que está aí disponível para você no caiofabio.com.br/cursos. É só você chegar e dizer, eu quero o meu, eu quero o meu. Eu fiquei sabendo de gente que já comprou as centenas. Eu já cheguei até o Salmo 91. Cada salmo está dividido em 4, 5, 6, 7, 8 subgrupos. Então você imagina, tem gente que já pegou 700 e levou para casa e está assistindo e está dizendo, tem mais? Tem, eu estou gravando, você vai receber tudo. Como eu disse, vai passar de 1000, vai para 1000 e tantos. Mas você vai ter 15, 18, 20 minutos no máximo de salmos interpretados segundo Jesus, a chave hermenêutica, para alimentar sua alma todo dia, para bombar você com a alegria do Espírito de Cristo. E eu convido você para fazer isso, tá aí, caiofabio.com.br/curso. Eu volto com você amanhã, que é o nosso último dia de exposição, porque sexta-feira eu vou continuar gravando o Poder dos Salmos. Voltamos a terça, quarta e quinta, Mateus, até acabar, e segunda e sexta eu gravo aqui para o curso. Assim que acabar Mateus, nós vamos começar um outro período e depois eu vou dizer as coisas novas que irão acontecer aqui nessa plataforma maravilhosa do YouTube. Um beijo para todos vocês. Fiquem com Deus, em nome de Jesus. Amém, amém e amém.